Tudo bem com você que assiste esse vídeo? A mensagem hoje vai ser diferente e eu tava programando ontem pra falar uma coisa, mas eu tava olhando, fuçando, né, o Instagram e acabei encontrando uma pessoa que eu sigo, né, no Instagram e eu tinha esquecido sobre isso de aí no Brasil, do carnaval que vai comemorar agora, né? E eu queria muito falar uma mensagem pra você. Então, creio que você chegou aqui por causa do nome do vídeo, né? Aqui embaixo, falando não vá pro carnaval. E eu queria falar pra você o porquê, né? Sabe, nada de... Não quero aqui apontar é, sobre... Sabe, não quero brigar com você, não quero... Não sou seu pai, não sou sua mãe. Mas eu queria falar uma mensagem pra você de reflexão mesmo, de para parar e pensar sobre as consequências, sabe? Eu mesma cheguei aí num show e o show, o cantor, ele cantava músicas, né, do carnaval, mas não fui assim como é, como acontece em Salvador, essas coisas, trio elétrico, essas coisas. Tinha o trio elétrico, mas era um show, só que eu lembro que quando eu fui, né, eu cheguei aí com uma prima minha, ela era mais velha que eu. Meus pais autorizaram, né? Eu ainda não era evangélica. Eu falava que era católica, às vezes ia, às vezes não ia na igreja. Então eu acabei indo para esse show e com minha prima e tinha outras pessoas também. Tinha, não sei se aí na época era namorado, era esposo da minha prima, não sei se ela já estava casada, mas foi também ele e outras pessoas que ela conhecia. É, mas eu lembro assim que era meu primeiro show, assim, sem estar acompanhada de minha mãe. E eu tava super feliz porque eles tinham autorizado, pensando que ia ser bom, que eu ia me divertir, que ia dançar e tudo. Só que a experiência não foi boa, sabe? Tava super alegre no final, mas toda aquela alegria foi embora. Então eu acredito que é isso que acontece no carnaval, sabe? É, todo mundo tá feliz que vai ter e tudo, mas depois o prejuízo é bem grande. A alegria depois vai embora, sabe? É só aquele momento mesmo que você tá pulando, dançando, mas aí depois, sabe? E eu lembro assim que a gente tava na parte de trás, a gente não foi na muvuca, mas aí eu fiz amizade com uma amiga da minha prima, e aí ela foi e chamou eu pra ir lá pra frente mesmo, onde tava o cantor e tudo, e tinha muita gente lá na frente. E acabou que na hora que eu fui com a amiga dela, minha prima ficou pra trás e eu fui, só nós duas. Então a minha experiência foi que um cara foi e me puxou sem minha permissão, sem eu querer, sabe? Nem vi a cara do cara e me beijou. Então, assim, aí eu tomei um susto. E aí eu fiquei, quando eu voltei, né? Terminou tudo. E a gente voltou. E aí, desde essa época, assim, eu já não tinha vontade de ir pra show, essas coisas, sabe? Fui pra pouco, tipo, 3 shows no máximo na minha vida inteira. E depois que eu me converti, graças a Deus, só fui pra um show do Diante do Trono que teve na minha cidade. E mesmo assim, até shows. Gospel eu também não gosto muito, sabe? De ficar em pé e tal. E, enfim, eu sou bem. Hoje eu sou bem caseira. Mas eu queria falar assim que não é como muitas jovens, é, ou até meninos também, né, pensam que vai ser a experiência deste local, sabe? A maioria das pessoas não tem boas experiências no final, sabe? Vai todo mundo alegre, feliz ali para um evento, né? Ouvir música, a música sempre nos atrai.
Acho que foi algo que Deus colocou em nós, mas o melhor lugar que a gente pode estar é na presença de Deus, sabe? O melhor lugar que a gente vai sentir amado. Não existe nenhuma pessoa perfeita a não ser Jesus. E existe algo melhor para você. Se algo bom aconteceu com a minha vida, eu acredito que qualquer pessoa pode também ter algo extraordinário de Deus, sabe? Porque eu mesma, eu não sonhava coisas grandes para mim. E hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, então se eu conseguir estar aqui, se Deus me trouxe para cá, ele pode levar qualquer um, sabe? E eu, antes de ser convertida, eu era muito rebelde com meus pais, sabe? Eu não, eu ouvia eles, mas era assim, entrava por um ouvido e saía pelo outro, eu não dava muito trela, sabe? Minha mãe me aconselhava muito sobre até amigas minhas, falava assim, ó, fulana de tal, não é uma boa amizade pra você, e eu não conseguia ver, sabe, que aquela pessoa, é, tipo, iria me fazer mal ou algo assim, sabe? E era coisa de detalhes, eu não tô falando aqui de levar pro mau caminho, mas que a pessoa mesmo iria me fazer mal, sabe? Ou então. E acabou que depois eu fiquei sabendo que essa menina, ela falava mal de mim, ela fofocava sobre mim para várias pessoas. Então. E eu não via maldade nisso, eu pensava, não, minha mãe tá errada, minha mãe não tá vendo. E, assim, não foi só uma vez, teve várias vezes assim que minha mãe falava pra mim, olha, que fulano de tal não é bom pra você e tal, não faça isso, não faça aquilo, enfim. E eu acho assim que existe um propósito maior pra não ir. Eu acredito que você já ouviu de alguém, né, o ambiente é pesado, mas não é somente isso, é que a gente somos preciosos para Deus. Somos importantes para Deus, somos valiosos para Deus. Então, como um rei, uma rainha, uma princesa não vai estar em qualquer ambiente, não vai pisar o pé em qualquer lugar. A mesma coisa é com a gente, sabe? Então, na parte espiritual, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que para a gente não perder tempo em certos locais que não nos cabe, porque vai nos fazer mal, porque a consequência lá no final é pior, sabe? Parece tem é uma fantasia. O carnaval praticamente é isso, né? Ele disfarça como algo bom, mas as consequências não são tão bonitas, não são boas. E eu mesma fiquei assim escandalizada porque eu vi algo que era um ambiente de trabalho e eu vi uma pessoa fantasiada com uma camisinha e era uma mulher e falando, né, que tinha proteção para mulher. Então, isso me chocou porque um ambiente de trabalho acontecer isso, sabe? A gente tem que ter cuidado porque os tempos estão cada vez mais difíceis, estão cada vez mais, sabe, complicados de. Imagine, eu já fico pensando assim, como será das crianças aí do Brasil vendo isso, é, vendo na TV, por exemplo, e colocam como se fosse algo normal e não é normal, sabe? Criança não pensa nessas coisas, mas se vê isso na TV, adolescente não vai pensar nisso enquanto não vê, enquanto não expõe, não vai pensar nisso. Vai querer fazer amizade, vai querer divertir, sair. E aí eu vejo assim que o carnaval ele acaba até tirando a inocência das crianças, dos jovens. E tem criança que acaba indo, né? Tem pai que acaba levando. E pra mim isso não tá certo, sabe? Deus tem algo maior pra gente, Deus tem algo melhor pra gente.
E a gente também tem que pensar no futuro dos nossos filhos. E a criança, por exemplo, né, para os pais, a criança vai para qualquer local que você leva a criança vai. Então, tem ambientes melhores para você estar levando os seus filhos. E não tem nada melhor do que a gente plantar. Não tem nada melhor do que a gente plantar agora para o nosso futuro. Então, por eu estar aqui, eu orei muito. E eu não sabia, sabe? Eu lembro que na minha mente, antes eu estava pensando em questão de estudo, eu estava terminando o ensino médio e aí eu ia para a igreja nas sextas-feiras de tarde, ia no sábado de noite, ia no domingo de manhã e ainda ia no domingo de noite, sabe? E eu ia, eu ia sozinha, assim, da minha casa até a igreja, eu ia sozinha. Às vezes meu pai me levava, ou melhor, na maioria das vezes meu pai me levava e era porque ele mesmo queria me levar, por mim eu iria mais vezes sozinha. Mas graças a Deus, eu tenho muito para agradecer a Deus por isso, porque ele estava cuidando de mim. E eu até conheci uma amiga no segundo no segundo semestre do ensino médio, se eu não me engano. Esqueci o nome como fala, mas era no ensino médio, então ela chegou a falar para mim que ela tinha vontade que a mãe levasse ela para a escola, só que a mãe tinha cortado ela e falava assim: não, agora você já tá grandinha, vai sozinha, tem como você ir sozinha, se vira. E era o contrário, eu queria me desprender dos meus pais e ir sozinha, né? Tipo, correr atrás da minha independência, enquanto que essa menina que eu conheci, ela falou algo totalmente ao contrário. E engraçado porque várias vezes eu tive outra amiga também que uma vez eu briguei com minha mãe e eu tava com minhas amigas no meu quarto, né? Elas estavam dormindo, a gente tava de férias e eu chamei todo mundo, ficou tipo uma semana dormindo lá e já no quinto dia, já assim pro final da semana, sabe? Já tinha passado bastante dias. Minha mãe já estava super estressada porque a gente não ajudava ela, né? E imagine a quantidade de prato. E, tipo, a gente só saía, se divertia, voltava pra comer e voltava de novo pra a parte de baixo do prédio, sabe? Tinha área, tinha piscina. E aí ficava lá conversando, batendo papo, se divertindo, conhecendo gente também. E aí, é, na hora eu fiquei tão chateada porque minha mãe tinha brigado e tudo. É, falou super alto e minhas amigas estavam lá, né? Então eu falei pra uma amiga minha que ela tinha perdido a mãe, né? E eu falei pra uma amiga, pra essa amiga, e eu falei assim, eu queria não ter mãe, eu queria nesse momento não ter mãe. E ela falou bem assim pra mim que ela queria ter a mãe dela brigando com ela, que ela queria que a mãe dela estivesse viva e estivesse brigando com ela. Então, quando ela me falou isso, sabe, me veio tipo um choque assim, de realidade, né? Porque eu não sabia da dor da perda da mãe, eu só tava lá chateada, né? Tipo, como eu falei pra vocês, eu era rebelde, então tinha essa coisa assim de, poxa, eu quero as coisas do meu jeito. Então, e até hoje, sabe, eu luto com isso, eu vejo assim, né, que às vezes vem aquele sentimento, mas graças a Deus é a palavra e até o confronto mesmo na igreja também, né, graças a Deus por isso. Mas voltando aqui, então, até eu tive boas amizades também, sabe? Ao que minha mãe já não falava nisso, né? Minha mãe não sabia disso. Mas é, só que pra coisa ruim, minha mãe era muito rápida, sabe? Não demorava muito pra ela perceber as coisas. Mas voltando aqui à questão do carnaval, sabe? Ainda que teu pai ou tua mãe te deixa que nem meus pais, né? Assim, para algumas coisas meus pais cortavam, me cortou, mas hoje eu vejo assim, graças a Deus,
que muita coisa, muito livramento eu tive por conta de que eu tive um namorado que era evangélico e eu ainda estava na igreja católica, mas assim, ia quando queria, meus pais não me forçavam. Então, tive esse namorado evangélico e acabei indo eu mesma pedir para ele, né? Porque eu vi assim, ele ia com os pais e com o irmão dele. E eu escutava uma vez, né? Eu escutei ele, eu tava falando com ele no celular. E aí eu vi risadas, eu vi alegria. E eu não entendia isso, porque não existia isso no meu lar. A gente não ia pra igreja feliz, sabe? A gente meio que ia daquela coisa assim, empurrando, tipo arrastado, parecendo quero, mas não quero ir, sabe? Vou só pra dizer que fui. Só que quando eu vi essa alegria, eu, a primeira coisa eu fiquei matutando, por que eles estão felizes que vão pra igreja? O que que tem nessa igreja? Porque tá todo mundo animado e alegre. Então, foi por causa da alegria mesmo que me chamou a atenção, que todo mundo tava feliz, que todo mundo parecia estar unido. E aí, foi passando os dias e depois eu falei pra ele que eu tinha vontade, falei pros meus pais também, né? E olha que eu ainda não tinha me convertido e tive todo esse cuidado e tal. Falei com os meus, falei, só vou conhecer, só quero conhecer. E aí eles deixaram e eu fui. Então, depois daí foi, sabe, não parei mais de ir. Sempre fui. Depois, logo depois que eu pisei o pé em uma igreja evangélica, então nunca mais parei, graças a Deus. E foi algo assim natural, sabe? Eu vi assim que ainda que algumas pessoas, né, teve uma pessoa que no começo chegou a falar coisas pra mim e tal. Teve uma menina também na escola que ela era evangélica, mas aquela do véu, né, que vai pra igreja e tem que usar um véu. Então ela falou algo pra mim, mas eu não dei bola porque eu olhava pra vida dela, eu olhei primeiro pra vida dela. Então ela tava falando algo da igreja católica e eu era católica e ela falando, né, tentando me converter ao, mas não, as palavras dela não me tocou. Então foi mais, posso te falar que algo que primeiro foi isso, né? A primeira foi assim, primeiro o sentimento de querer conhecer a igreja evangélica e depois que eu estive lá, né? Quando eu entrei na igreja, então primeiro eu senti um choque, mas aí depois o que mais me dava, assim, o que mais me tocava, ou melhor, o que mais me tocou, assim, o que mais eu sentia a presença de Deus eram as músicas. E depois das músicas foi quando o pastor falava, né, quem quer aceitar Jesus. Mas o que mais me tocava mesmo eram as letras das músicas, eram as músicas. E eu vejo assim que tudo isso contribuiu para o meu futuro agora, sabe? Para as decisões do meu futuro. Então eu agradeço muito a Deus por isso, porque muita coisa eu não entendia e eu agradeço a Deus que muitos pastores falaram sobre a questão falaram sobre a questão do carnaval, falaram com detalhes. Eu não vou falar aqui pra vocês, acho que vocês já sabem. Acho que vocês já ouviram de algum evangélico ou evangélica, ou então até do pastor sobre isso. Por isso que eu não sinto vontade de falar disso aqui, sabe? Mas o que eu queria falar mesmo é que eu agradeço a Deus por esses pastores terem falado porque a gente não deve ir. O que acontece no mundo espiritual sobre o carnaval? Também falou a mesma coisa sobre o São João. Então, eu vejo assim que eu agradeço a Deus por isso.
Porque aqui nos Estados Unidos eu não tive isso. Tipo, eu não vejo os pastores falando contra o Halloween, contra coisas que eu sei que tá errado, que não é de Deus, que não é um ambiente bom, que o que tá, por exemplo, vendendo no mercado não é assim, algo bonitinho, sabe? Tem algo por trás. Então, eu agradeço a Deus por conta desses pastores aí do Brasil. E aí, isso me ajuda até hoje, sabe? Os ensinamentos que eu tive com os pastores, graças a Deus foram bons pastores nisso, que não ficou preocupado, vou perder a ovelha, não vou falar isso e tal, pra não pensar que eu sou chato. Não. Agora, assim, não foi nada assim, empurrando com a goela abaixo, não era assim. Era um ensinamento, era algo respeitoso, era algo assim sobre a questão do carnaval. Eu lembro tanto do carnaval quanto do São João, era um papel explicando como se fosse escola, sabe? Quando a escola vai explicar, sei lá, história, por exemplo, aí pode te dar um papel, ou então você vai procurar no livro e tá lá tudo, né? Você não sente que está sendo agredido, empurrando esse conhecimento, sabe? Aí a mesma coisa foi na questão da igreja. A igreja teve esse cuidado. Ainda que, não sei se eles pensaram nisso com calma, mas então era isso que a mesma coisa que eu tinha na escola, que me dava algo para aprender e tudo, foi isso que eu senti. Então eu simplesmente li, parei, refleti, fui ler que falava sobre o carnaval, que falava sobre o São João. E também a leitura da Bíblia, muito importante, porque ainda que na Bíblia não fala assim, isso você não pode fazer, não vá para o carnaval, você não vai encontrar isso na Bíblia, sabe? Pode procurar na Bíblia inteira, mas a Bíblia vai te dar algo, você lendo a Bíblia, que você não vai nem sentir vontade de ir. E se você for, você vai se sentir mal por estar ali. Por conta de que a nossa natureza, Deus nos criou para a gente ter uma natureza como a dele. Deus nos criou para a gente querer as mesmas coisas que ele. Então, quando uma pessoa faz algo contra as coisas de Deus, contra o que Deus quer que a gente faça, a gente está indo contra o natural, contra a criação, contra o que Deus colocou dentro de nós. Deus já colocou dentro de nós isso, sabe? Senso de crítica, ou então esse senso assim de saber o que é bom para mim e o que não é bom para mim. É de você mesmo se analisar e pensar, isso é bom para mim ou não é bom? Isso foi bom para mim ou não foi bom? Então, esse vídeo aqui é mais para isso. Tô querendo que você veja esse lado de que tem como você se prevenir sobre o carnaval. E o único jeito de se prevenir é não indo. É de você entender que tem coisas maiores para você. Se teve coisas maiores para mim, Deus abençoou a minha vida. E meu pai não é pastor, meu pai não é evangélico, minha mãe não é pastora, minha mãe não é evangélica. E os dois são católicos. E em algumas partes, assim, meus pais eram liberais nisso, né? De questão de vai pro carnaval, pra show, pra São João, essas coisas, sabe? Então, para outras já não tanto. Por exemplo, eu tinha vontade de dormir na casa de amigas e minha mãe nunca deixou e eu nunca fui. Apesar de ser rebelde, eu nunca, nessa parte nunca, graças a Deus, nunca fugi de casa, essas coisas assim. Mas até de falar isso pra vocês, me dá vergonha por dentro, me dá assim, poxa, pode ser que algum evangélico ou evangélica vai escutar esse vídeo, mas eu quero que você entenda isso, que eu não tive uma criação como outros evangélicos que tiveram, que os pais eram evangélicos, ou então os pais eram mais rígidos. Os meus pais eram rígidos em outros, sabe, em outras coisas.
Mas, assim, muitas coisas meus pais não eram tão rígidos. Então, por exemplo, se eu chegasse aos meus 18 anos, eu sabia que, se eu quiser beber, eu posso beber. Se eu não quiser, eu não bebo. Então, algumas coisas minha mãe só me falava, assim, por exemplo, questão de tatuagem ou de pintar o cabelo. Eu tinha vontade de colocar luzes no meu cabelo. E aí minha mãe falava assim, não, não coloque luz, vai estragar seu cabelo, você vai ficar dependendo do salão para sempre. Mas ela não falou assim, não, não faça, não é de Deus, nunca, essas coisas, sabe? Então, minha criação foi um pouco diferente. Teve momentos que eu queria que meus pais me cortassem, ou eu tinha vontade no meu coração quando eu virei evangélica. Eu tinha vontade de que meu pai fosse pastor, sabe? Quando eu virei evangélica, mas hoje eu agradeço a Deus porque tem um propósito sobre meus pais no momento serem católicos. Então tem um propósito sobre isso. Só que a questão mesmo do carnaval é que, graças a Deus, meus pais nunca me levou quando eu era criança para um carnaval. Então, até nisso, sabe, eu consigo ver a mão de Deus. Então, eu só fui mesmo quando eu era grande porque eu pedi meus pais, ou então porque era coisa assim de família, e chama minha mãe, chama meu pai. Mas eles nunca tinham assim vontade, meus pais, comparando com outras famílias, sabe? Meus pais são muito caseiros, então, se duvidar, acabou que minha mãe e meu pai saíram mais por minha causa, sabe? Porque eles são super caseiros, são super de boa. E ainda que na igreja católica não corta isso, né? Ainda assim, acho que é algo deles mesmo e eu consigo ver até Deus nisso. Ainda que eles não sabem sobre essas coisas, eles acabam não indo assim para show, para não festejar carnaval. No máximo, minha mãe mesmo vê na TV, coisa assim, Carnaval do Rio, algo assim, vê na TV. Então, graças a Deus, meus pais são super caseiros, sabe? Mas é isso, se a gente consegue olhar que a gente tem valor, que a gente tem coisas grandes para as nossas vidas, a gente não vai perder tempo com isso, sabe? Não vai para locais que não vai nos fazer bem, que vai nos tirar do caminho que Deus tem pra gente. Deus tem coisas maiores pra gente. E é isso que eu acredito que se você vai, sabe, pro carnaval, você tá perdendo seu tempo. Você vai, se você for, você vai ver as consequências. Eu mesma, sem ser evangélica, eu era, assim, né, falava que era católica. Então, mas eu analisei as experiências que eu tive e eu ia feliz pro local e voltava triste. E toda aquela alegria que eu tinha ido, sabe? Aquela animação, já fantasiando que seria maravilhoso. Aí caiu tudo por terra. Tirou minha energia, tirou minha paz, sabe? Tirou minha beleza espiritual também. Meu semblante já não estava alegre, já totalmente diferente. Então não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja feliz do começo ao fim, sabe? De hoje de manhã até de noite, de hoje até no outro dia. E é isso que Deus tem para nós. É uma alegria eterna, não é uma alegria passageira, não é uma alegria que só dura, sabe, uma noite. É uma alegria que até na morte a gente vai estar feliz porque o propósito maior não está aqui. O propósito maior está lá no céu. E aí a gente vai estar alegre porque a gente vai ver Ele, porque a gente vai morar com Ele. É isso que Deus tem pra gente, sabe? Tem coisas grandiosas, incríveis, propósito, ministério pra gente, sabe? Não é algo chato. O contrário. É uma aventura, sabe?
caminhar com Deus assim, tem momentos que são mais fáceis, tem momentos que são mais difíceis, mas com Deus dá pra gente vencer todos os momentos, sabe? Tanto os fáceis quanto os difíceis. E graças a Deus pela proteção e livramento dele, sabe? Porque eu não estaria aqui se eu não fosse evangélica, eu não estaria aqui. Seria totalmente diferente, minha vida seria totalmente diferente, meus pensamentos seriam totalmente diferentes. Eu seria uma pessoa totalmente diferente. Mas eu agradeço a Deus por isso, sabe? Por todos os livramentos que nem eu consigo ver ou entender quais foram. Mas olhando assim, sobre a questão de pessoas que eu sigo, porque tem pessoas que eu sigo que não são evangélicas e que estão pretendendo ir para o carnaval, eu consigo ver assim, começo, meio e fim. E o fim eu já tô olhando aqui esse vídeo, eu não ia nem falar sobre isso, mas a minha vontade de ter feito esse vídeo era porque eu tava me sentindo amada. Coloquei uma música em inglês e tinha no momento da música que falava assim, agora eu consigo te ver. Era em inglês, mas traduzindo para o português, agora eu consigo te ver. Então, era falando isso para Deus, né? Deus, agora eu consigo te ver. E aí, quando eu escutei isso, eu consegui entender o plano, assim, de Deus. Não, Deus está comigo aqui nos Estados Unidos, eu não estou sozinha. Eu estava me sentindo amada. E depois que eu tinha visto antes, né? Antes de escutar essa música, eu tinha visto antes no Instagram, assim, rápido. Sobre isso, eu nem estava lembrando do carnaval, porque eu fico, assim, olhando mais para os feriados daqui. Eu já não olho tanto do Brasil, eu sei mais os daqui dos Estados Unidos. Então, agora, nos Estados Unidos, não tem isso de festejar carnaval, São João, não tem isso aqui. E agora vai ter o Valentine's Day agora, que é como se fosse o Dia dos Namorados aí no Brasil, sabe? Então, o comércio começa a vender blusas de coração para mulheres, sabe? As cores são muito rosa e vermelho, balões, biscoito, bolo, tudo em formato de coração. É bonitinho, sabe? Mas até nisso eu não festejo isso com meu esposo. A gente festeja nosso dia de casamento, sabe? Que é em maio, dia 23. Aí a gente festeja, a gente sai. Às vezes já fiz um bolo também. Então, mas sobre a questão do carnaval, é pra pensar um pouco melhor sobre isso. Para e reflete mesmo sobre o que você quer, sabe? Não tem nada melhor do que você pensar agora, enquanto não teve, enquanto ainda não aconteceu. Tem como você mesmo não ir. E se você for, caso você vá, pode ter certeza que Deus continua te amando, sabe? Que ainda assim, se ainda tem vida, ainda há esperança. Então, ainda que você vá, e se você se sentir mal por ter ido, pode vir aqui no meu canal, escreve aqui que eu quero orar por você, sabe? Porque Deus ainda está com os braços abertos para você. E não tem nada melhor do que a gente saber o que é melhor pra gente, sabe? Ainda que eu fale aqui pra você, não vá, não vá, ainda assim, não tem nada melhor do que você mesmo saber que eu não deveria ter ido. Então, que Deus toque seu coração e mostre e te revele sobre isso, né? E se você sentir isso que não deveria ter ido, acabou indo, pode vir aqui de novo aqui no meu canal, pode deixar mensagem, ou então vai no meu Instagram e coloca uma mensagem só pra eu ver, sabe? Que eu vou estar orando por você também.
Então, é isso. Espero que, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, espero que você fique com Deus e até a próxima.